de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir deste momento, a pastor passa a fotografar e transmitir a Santa Missa, diretamente da paróquia São Luís de Montfort, localizada no Jardim Alpina, na rua Doutor Tamé Carmélia de Agostinho, número 149, Decanato São Bernadette, Região Episcopal Brasilândia, São Paulo. Sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Deixe nos comentários a sua intenção, curta nossa página, @paróquia São Luís de Montfort, no Instagram e no Facebook. Compartilhe com seus amigos. A intenção da missa em ação de graça pelo aniversário de Josefa Isaura da Silva, Lúcia Andrade, Débora Teixeira, Dalete Teixeira, pelo processo da família Matos, pela saúde de Renato Messias da Silva, Isaura Alves da Silva, Lauro João da Silva, família Matos, Júlio César Dias Júnior e pela família Alves Silva. Falecido 2 dias de Dona Sebastiana Maria da Silva Sagina. Demais falecidos: Iramis Canudo, Antônio Fernandes Alves da Silva, pelas almas do purgatório, João Francisco Gomes, família Alves Silva, João Inácio, Josefa Pereira. E 5 anos de falecido de Pedro Henrique. Vamos acompanhar a oração, gente. Oração inicial. Ó Deus, confirmar-nos na fé, para que consagrados totalmente a vós por amor, possamos testemunhar sempre a sabedoria evangélica pela qual São Luís Maria de Montfort trabalhou incansavelmente até a morte. Justificai-nos batizados segundo o nosso coração, consagrado por amor e evangelização dos povos, e fazei com que todos os povos sejam iluminados pelo vosso esplendor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Tratado de São Luís. São Luís, que morreu em 1716, foi quem escreveu o Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. Influenciou, inclusive, o saudoso Papa João Paulo II, que, por viver o que São Luís nos partilhou, adotou como lema o Totus Tuus Maria Ei, isto é, sou todo teu, ó Maria. Cantemos. Jesus por Maria,
Luís nos chama à frente pra seguir Jesus por Maria. Com alegria e firme esperança cantemos a glória do amor. São Luís nos chama à frente pra seguir Jesus por Maria. Com alegria e firme esperança cantemos a glória do amor. Teu exemplo sempre é bom, e Jesus, Maria, amor. No rosário, na Santa Cruz, sua luz nos leva a Jesus. Pede a Deus sabedoria pra cumprir a tua missão. Como Maria, humilde e fiel, no serviço ao reino do céu. São Luís nos chama à frente pra seguir Jesus por Maria. Com alegria e firme esperança temos a glória do amor. São Luís nos chama à frente pra seguir Jesus por Maria. Com alegria e firme esperança cantemos a glória do amor. Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar. Sou o padre Cônego Evandro. Estou como vigário na paróquia do Imaculado Coração de Maria, lá na região Brasilândia, no Jardim Vista Alegre. Então, é uma alegria estar aqui. Já agradeço ao Padre Sérgio, meu prior também, que me convidou para celebrar com vocês essa segunda noite do novenário a São Luís. Para mim é uma alegria poder celebrar a Eucaristia, independente de onde seja. Mas quando é na casa de um confrade, para mim ainda é mais uma alegria. Mas iniciemos a Santa Missa, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos os mistérios de Cristo, reconhecemos que somos pecadores e invoquemos a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, seus amados, a voz louvam Rei celeste, os que foram libertados. Glória, 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 glória. Deus Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, 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 glória. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós que Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, 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 glória. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, 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 glória. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Glória, 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 glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, neste dia em que nos fizestes conhecer toda a riqueza da vossa misericórdia, derramai sobre nós com maior generosidade, para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertaste das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A palavra do Senhor. Felipe, ao eunuco, anuncia Jesus Cristo. E Jesus Cristo afirma: quem crê possui a vida eterna. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, administrador geral do seu tesouro.
que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe correu, ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso conseguir explicar? Então comprou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como uma ovelha ao matador, e como um cordeiro diante do sacrificador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. E seus descendentes, eles poderão entrar, pois sua vida não cabe na terra. O eunuco disse a Felipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro. Então Felipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Felipe foi parar em Azul e, mais adiante, evangelizavam aquelas cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na terceira semana do tempo da Páscoa. Páscoa nossa, que é nossa alegria, porque Cristo ressuscitou e em nosso meio está. Por isso que o ciclo continua aceso, para mostrar que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado e ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Mas vamos às leituras. Veja, hoje o tema é uma igreja acolhida. E nada melhor do que a primeira leitura para nos mostrar que devemos acolher a todos. Veja, Felipe, um dos apóstolos do Cristo, foi enviado pela ação do Espírito Santo a ir anunciar a alguém que não tinha nada a ver com a sua religião. Não era judeu, provavelmente pagão, mas que vinha lendo dos maiores profetas que nós temos, Isaías. É um livro grande, de muitos capítulos. Ele pode ser dividido em 3 Isaías, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o próprio Espírito Santo impulsionou Felipe a ir anunciar o Evangelho. Amados irmãos e irmãs, o quanto estamos deixando que a nossa vida seja impulsionada pelo Espírito Santo para ir evangelizar aqueles que não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, da mesma forma que Felipe foi impulsionado a ir em um lugar onde não era planejamento dele, nós também devemos fazer isso. Veja, por isso que nas minhas homilias lá na paróquia,
eu sempre deixo bem forte a ênfase de que precisamos nos deixar ser conduzidos pela ação do Espírito Santo de uma tal maneira que Ele tenha liberdade de nos conduzir totalmente. Por que isso? Porque se não for assim, vamos viver pelas nossas paixões e pelas nossas vontades. E aí começa, eu vou na missa quando eu estou com vontade ou quando eu sentir que Deus me chamou. Irmão, irmã, desculpa, Deus não é um negocinho bom, gostoso para ficar sentindo. Deus é Deus. E nós temos que ter uma fé muito firme e saber quem é Deus para nós. Porque Deus sabe quem nós somos para Ele. E se estamos aqui, somos batizados, somos filhos e filhas de Deus. E assim precisamos viver. Veja, quando alguém nos olha e conhece nossos pais, viram e falam, nossa, tem o olho da mãe, tem o olho do pai, alguma coisa assim, não é? Todo mundo já passou por isso, por esse constrangimento. Assim também devemos ser no campo espiritual. Quando alguém olhar para nós, tem que olhar e falar, olha, aquele é filho e filha de Deus. Mas isso só acontece quando nós deixamos sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Assim Felipe foi, conduzido pelo Espírito Santo até chegar nesse eunuco. Veja, o eunuco lia um dos profetas que mais tem escritos, mas ele lia a passagem do servo sofredor. E ele não compreendia porque, para ele que não era da religião judaica, não tinha explicação. Veja, se ele fosse judeu, ele já teria compreendido que aquilo era uma profecia sobre alguém que viria. E não perguntaria para Felipe, é sobre ele mesmo que ele está falando ou sobre outro? E Felipe tem a missão de anunciar Cristo ressuscitado para esse homem. Veja, ele começa por esse texto e vai passando por outros para explicar quem é Jesus para aquele homem. E nós, filhos e filhas, como estamos fazendo isso com a nossa vida? Explicando para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para que elas também possam aderir a esta alegria que veio na Páscoa do Senhor, na ressurreição. Se a nossa vida é conduzida pela ação do Espírito Santo, o nosso andar anuncia Jesus Cristo. A gente não precisa falar. O nosso andar anuncia Jesus Cristo. E veja, Felipe não faz distinção de quem é aquele homem. Ele só escuta a voz do Espírito dizendo, vai, se encosta naquela carruagem, porque provavelmente era uma carruagem de luxo, porque ele era um eunuco de um rei, e vê o que ele está lá fazendo. Veja, Felipe poderia ter dito ao Senhor, Senhor, mas ele é pagão, ele nem fé tem, nem te conhece, nem conhece o Deus único. Como eu vou anunciar Jesus Cristo vivo, ressurreto? Poderia, mas ele foi obediente e acolheu aquele que tinha sede de sabedoria. Amados, é assim que devemos ser. Acolher aqueles, mesmo que nós conhecemos, que estão vivendo no pecado. Nós não somos juízes. O juiz justo é Deus. Nós devemos viver como filhos de Deus e não como juízes, como é Deus. Nós não temos. Jesus não nos deu a missão de ficar julgando porque conhecemos a vida torta do outro. Sabe por quê? Mais torta é a nossa vida, muitas vezes. Só que a gente fica disfarçando dentro da religião. Ai, eu vou para pastoral tal. Ai, eu sirvo em tal lugar. Eu vou para o grupo de oração. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a vida torta está lá, disfarçada de várias coisas que faz para Deus sem Deus. Porque só faz. Porque só para mostrar que faz. E aí quando chega aquele que a gente conhece, que é um pecador público, o olhar já denuncia.
Olha lá vem de novo para a igreja. Nós fazemos isso. E sabe por quê? Porque ainda não entendemos que precisamos de conversão diária. Então não devemos julgar, devemos acolher aquele que vem. Se a pessoa está vindo, é porque ela quer mudança de vida. E a mudança de vida começa com uma boa acolhida. Tem um fato interessante que aconteceu em minha paróquia. Nós estávamos celebrando a Semana Santa e estávamos meditando as dores de Nossa Senhora na terça-feira santa. E passou uma evangélica da congregação. E ela queria entrar dentro da igreja e ela ficou meio assim: entro ou não entro, será que eu posso entrar? Passou uns dias, Padre Antônio encontrou com ela na frente da igreja e ela nunca tinha falado com o padre. E ela foi perguntar a ele se ela podia entrar, porque toda vez que ela ia no culto ou ela estava em casa em oração, ela sentia um vazio e vinha uma pergunta e vinha um desejo de conhecer a Igreja Católica. Veja, se nós começarmos a pensar, poderíamos dar um monte de resposta para ela. Fala, mas a senhora já não tem uma religião? Lá não está bom? Não. Padre Antônio acolheu ela e falou: olha, na casa de Deus nós somos todos filhos. E filho na casa do Pai entra quando quer. Veja, isso é acolher. Aquela mulher, ela poderia ter tido uma experiência, por ser a primeira vez que ela conversava com o padre, poderia ter uma experiência de falar assim: aqui eu não volto nunca mais, fui mal recebida. E ela disse que voltaria, padre. Não sei se voltou porque eu não a conheci, Padre Antônio estava me contando isso. E eu fiquei admirado porque uma pessoa da congregação dizer que quer ir conhecer a Igreja Católica é algo de Deus, porque eles são bem tradicionais. Mas para dizer que esse é o nosso papel como filhos e filhas de Deus, acolher, independente se a gente sabe qual é o pecado da pessoa, se ela está em santidade, se ela está em pecado. Nós devemos acolher e ajudá-las a entender quem é Jesus Cristo na vida delas. Veja, esse eunuco não conhecia Deus, mas quando chegou um determinado momento da viagem, chegando no lugar onde tinha água, e eu tenho certeza que foi um longo período, porque para explicar quem é Jesus Cristo não é fácil. Leva às vezes uma vida inteira, e muitas vezes nós que estamos aqui, uma vida toda, dentro da Igreja Católica, Apostólica Romana, não compreendemos quem é Cristo muitas vezes. E esse eunuco fala: o que me impede de ser batizado? Aqui temos lá. Veja, quando nós acolhemos e com a nossa vida apresentamos Jesus Cristo ressuscitado, o outro também vai querer fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Amados irmãos e irmãs, aqui, se estamos, é porque já fizemos essa experiência. E Cristo nos chama a levar essa experiência aos de fora, aos que estão lá em casa, que também precisam de conversão como nós. Porque se nós estamos aqui, é que estamos buscando a santidade, porque ainda não somos santos. Veja, quando formos santos, já seremos no céu. Aqui podemos morrer em ardores de santidade, mas santos completamente é só no céu. Então, é com a nossa vida que devemos levar essa experiência do Cristo ressuscitado. Padre, mas como eu devo fazer? Vivendo. Mais do que falar, vivendo. Como eu disse, aquele que é conduzido pela ação do Espírito Santo até o caminhar anuncia Jesus Cristo. O caminhar daquele que vive de uma vida de oração é diferente daquele que não tem vida de oração. Já percebeu?
Quando nós nos aproximamos de uma pessoa que tem uma vida de oração constante, e mesmo com toda a tribulação que tem de trabalho, casa, família, é agradável estar junto com ela. É agradável, a gente quer ficar com ela porque tem algo diferente na vida dela. Assim devemos ser nós para o outro. Devemos ser agradáveis para os outros, para que os outros fiquem, olhem para nós e perguntem: ei, o que tem na tua vida aqui tão diferente? Que você sempre está sorrindo. Eu vejo que tem muita dificuldade na tua vida, mas você sempre tem um sorriso. O Sr. Jonas, fundador da Canção Nossa, dizia que o problema é nosso, mas o sorriso é do irmão. Um cristão que não tem alegria em nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado está vivendo de forma errada, porque a nossa alegria é o Senhor ressuscitado. Então devemos sempre ter um sorriso no rosto para o outro e não ficar emburrados. Claro que vai ter momentos que nós não vamos conseguir disfarçar que estamos emburrados, vai. Mas na maioria das vezes, quando olharem para nós, deve ter um sorriso da certeza que Cristo, nossa Páscoa, é a nossa alegria. E assim vamos anunciando o Evangelho. E veja, no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer que quem atrai até Cristo é o próprio Pai. Porque aqueles que escutam a voz do Pai são atraídos para Jesus. E nós somos aqueles que vamos fazer esse auxílio. É nossa responsabilidade, como batizados, sermos a voz de Deus para os outros, para que cada um possa se aproximar de Cristo ressuscitado. É nosso dever. E aí sim, quando essas pessoas fizerem também a mesma experiência que nós fizemos com Cristo ressuscitado, eles vão pedir o batismo, eles vão querer se crismar, eles vão querer receber o corpo, o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a nossa missão está cumprida? Ainda não, porque ainda devemos ajudar a cada um que está aqui e também lá fora a viver a santidade, porque a tentação vai continuar. Mas se nos deixarmos conduzir pela ação do Espírito Santo, nós vamos viver em santidade. No instante de silêncio, faça a tua oração, pedindo para que esse Espírito Santo que levou Felipe a anunciar aquele eunuco também possa nos levar a anunciar a Jesus Cristo ressuscitado àqueles que ainda não o conhecem, e também àqueles que já conhecem, mas ainda falta uma segunda experiência com Cristo ressuscitado. Que o próprio Espírito Santo possa nos conduzir para sermos anunciadores do Cristo, anunciadores da verdade, anunciadores para este mundo que ainda anda nas trevas. De pé, apresentemos as nossas intenções a Deus. A cada invocação, vamos dizer: Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Senhor, sustentai na fé, na esperança e na caridade vosso povo, que peregrina rumo ao vosso reino, nós os pedimos.
Senhor, protegei aqueles e aquelas que, com dedicação e alegria, anunciam a vossa palavra. Nós os pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Senhor, ensinai-nos a respeitar vossa presença entre nós na Sagrada Eucaristia. Nós os pedimos. Senhor, em vossa misericórdia, escutai nossas preces. Tudo isso, ó Pai, nos apresentamos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Amém. Com o pão e o vinho, ofertemos também as nossas vidas sobre o altar do Senhor.
nossa oferenda possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, pela venerável intercâmbio deste sacrifício, nós nos fizestes participar da vossa única e suprema divindade. Concedei nós os pedidos, e conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, por Cristo nossa Páscoa foi imolado, pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregou-se a vós para a nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam em a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no alto céu. Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício do Filho. Por isso, Enviai, ó Pai, por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a doação da nossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une num só corpo. E o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Luís, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação, estando a paz da salvação ao mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Odilo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e os outros ministros, e o povo por vós lhe divino. Atendei propício às preces desta família, e reuni-os em vossa presença, e conduzi a nós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Somos chamados filhos de Deus e realmente somos. Por isso, podemos rezar confiantes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a nossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus. Vós, Senhor, tem o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé e a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Vai enfrentar o seu calvário.
põe na cabeça o chapéu e na cintura um rosário. Depois, olhando pro céu, vai enfrentar o seu calvário. Deus nos dê sabedoria e São Luís sua cruz, para imitarmos Maria, a mãe de Cristo Jesus. Para imitarmos Maria, a mãe do Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós os pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes, por Cristo nosso Senhor. Boa noite a todos. Estamos mais um dia aqui, na nossa Santa Novena. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que a gente possa persistir aqui até quarta-feira e que Deus faça milagres em nossas vidas, Agradecer ao Padre Evandro, seja muito bem-vindo, Sempre que o Senhor receber o convite ou quiser vir até aqui, o Senhor é muito bem-vindo. Muito obrigada por essa Santa Missa. Agradecer também às nossas comunidades Santa Clara, aos coroinhas, e agradecer às mães que oram pelos filhos e ao grupo Emaús que organizaram também essa linda missa para a gente. Agradeço de todo o coração, nós da comunidade São Luís agradecemos muito a todos vocês que fizeram organizaram tudo para que tudo acontecesse perfeitamente. E aí, gente, a nossa festa vai até quarta-feira que vem. Durante a semana, como eu falei ontem, o nosso horário é às 20 horas, tá? Por que vai até a quarta-feira? Na verdade, o dia de São Luís é terça-feira, é dia 28. Porém, o Padre Sérgio quis fazer diferente e agradecer a todos que estão vindo à missa, em todas as comunidades, etc. Então, na quarta-feira, depois da missa, a gente vai ter uma confraternização entre todos nós. No sábado, os nossos horários de missa são diferentes. Então, às 10 horas da manhã, a gente tem missa da catequese, a partir das 10 horas da manhã. E aí, no sábado, também às 18 horas, a gente tem missa dos jovens, a partir das 18 horas. Depois da missa, a gente tem festa lá fora. A gente vai ter show com o Celso, é uma pessoa que já participa aqui com a gente, tudo é um cantor que já participa com a gente durante as nossas quermesses. Então, ele vai estar aqui às 19 horas e vamos todos ficar para participar. Não é o seu Celso, mas é o Celso, tá? Não é ele. É outro Celso. E aí, vamos vir para a missa e depois ficar, gente, para prestigiar o nosso amigo que vai vir aqui cantar para nós. Se propôs a estar aqui cantando para nós umas 2 horas mais ou menos, Então, a missa vai começar às 18 horas, provavelmente às 19 horas já termina. A gente vai ter barracas também, então não precisa se preocupar de vir alimentado, porque a gente vai ter barracas. Então, venham participar. No domingo, a missa normal, às 8 horas da manhã.
E às 19h30 nós não teremos missa no domingo, tá? Não esqueçam disso, não teremos missa. A nossa missa domingo vai ser às 15 horas. E essa missa é para todos nós, porém para os idosos e os doentes também. Então, qualquer um de vocês que conhecer alguém que tem vontade de participar da missa, está doente ou tem dificuldade de locomoção, nos avise que a gente está montando uma equipe para ir buscar essas pessoas em casa e depois levar. Tá? Depois da missa das 15 horas a gente vai servir um lanche para todo mundo também, principalmente para os idosos e os doentes, mas todo mundo vai participar. Então, quem quiser e tiver disposição e quiser trazer um bolo, um suco, um refrigerante, alguma coisa para ajudar a gente, também é bem-vindo, tá? Aí, depois dessa missa das 15 horas, nós teremos show com o Elias. Então, vamos também prestigiar o Elias, que é nosso amigo, que está sempre aqui cantando as nossas missas. E quem esteve aqui na quermesse do ano passado sabe que o show dele é muito bom. Então, gente, vamos participar, vamos prestigiar as pessoas que estão se propondo a vir aqui e se doar um pouquinho pra gente, tá bom? Aí segunda, normal, terça-feira é dia de São Luís, vai ter a distribuição do bolo, e na quarta-feira a nossa confraternização. Tem mais alguns recados, padre. A gente tem livros para vender aqui à nossa esquerda, livros de Montfort. Então, quem tiver interessado, quiser verificar, passa na banquinha ali com a Selma, tem camisetas também. Esse em especial é de consagração à Nossa Senhora. Então, quem está fazendo a formação de consagração à Nossa Senhora, esse livro é muito bem-vindo e ele custa só R$15. A Pascom está vendendo uma rifa, tá? Custa R$10 o número. E o prêmio é um bolo de 2 quilos e 3 pares de calçados. Então, quem estiver interessado, procura a Patrícia ali no fundo, no final da missa, que ela vai estar vendendo, tá? Quem quiser dar os nomes das pessoas que eu falei sobre que tem dificuldade de locomoção, o Marcos também vai anotar os nomes, está lá no fundo, tá? E aí, a gente vai fazer um sorteio. Só mais uma coisa, a São Francisco, lembra que a gente tem uma romaria dia 3 de maio? Então, nós da comunidade não temos mais passagens daqui da São Luís, porém a São Francisco, a comunidade São Francisco ainda tem passagens. Então, quem quiser ainda aproveitar, ainda tem passagem, falar aqui com o coordenador da São Francisco. E aí, por último, vocês que chegaram aqui, pegaram um papelzinho, certo? Eu vou sortear, aliás, vou pedir para o padre sortear, para não falar que eu estou escolhendo. Pedir para ele sortear aqui. Tem esse papelzinho aí, você que pesou bastante, e você que pesou pouco também. Tem esse papelzinho. Tem 2 números. Dá no papel. Começa com 2. Se está com o número 2 aí, começando com 2. Eita, expectativa. 29. Nossa, 29. Tirar. E aí é isso, gente. Fora isso, a gente tem barraca aqui à esquerda, tem barraca de pastel, batata frita e refrigerante. Custa R$10. Então, quem tiver com fome, aproveita para se alimentar um pouquinho. E até amanhã para todos. Muito bem, então vamos nos alimentar depois lá fora. Quero ver ninguém desmaiando depois, meio do serviço direto para a missa. Então, coma alguma coisa para no meio do caminho não falar, fui atropelado e caí. O padre não vai celebrar exércitos amanhã de vocês, pelo amor de Deus. Então vamos suplicar a bênção do Senhor. Ai,
na oração de São Luís. Vamos rezar primeiro a oração de São Luís. Rezemos juntos. São Luís Maria de Montfort, apóstolo da cruz, rogai por nós. São Luís Maria de Montfort, apóstolo dos últimos tempos, rogai por nós. São Luís Maria de Montfort, Pai dos pobres, rogai por nós. Rogai por nós, São Luís. Deixa eu falar um detalhe que eu esqueci de dizer. Eu sou padre novo ainda, tá? Tenho muitos anos de experiência desde janeiro. Tá? Padre Sérgio, se eu não tivesse falado isso, ele ia me bater depois. Tá bom? Se apresente e fale quantos anos você tem de padre. Tá, Gi? Desde janeiro a experiência é grande. Então, mas é uma alegria poder celebrar com vocês. Quando quiserem, pode chamar, mandem um convite lá. Virei com toda alegria para celebrar com vocês. Nós vamos suplicar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar o novenário de São Luís, padroeiro desta paróquia, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Luís a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas de seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Luís nos ofereceu um sinal de caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Cristo ressuscitado seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Luís! Viva São Luís! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Missionário e devoto de Maria.